Você já deve ter assistido o Abu Janra, falecido já, o Antônio Abu Janra, que ele tinha um programa chamado Provocações na Cultura. E eu gostava, eu sou fascinado, eu acho que aquele cara é o melhor entrevistador que já teve, ele consegue extrair das pessoas algo que é mais do que a pessoa até estava a fim de fornecer, sabe? É uma arte. Ele tem uma coisa que ele pegava as frases que a pessoa já tinha dito e pedia para explicar. E eu acho que sempre quando você diz frases longas, dá tempo pro Andrei ser ator, diretor, escritor no meio daquilo. Dá tempo de você pensar e cativar. Mas quando são coisas curtas, aquilo para mim é a essência da pessoa. Quando alguém coloca uma frase curta, não tem muito espaço para você inventar. É mais a essência daquela pessoa mesmo. Então eu procurei uma frase, acho que é uma das mais curtas que eu achei tua, e ela é assim: ouvir o outro não é deixá-lo falar, é garantir que ele seja escutado. Explique para mim essa frase. Nossa, eu fiquei até arrepiado. Eu lembro quando eu escrevi isso, eu acho que eu publiquei no Facebook, acho que já tem alguns anos, né? Mas olha só, tá me dando a oportunidade do reencontro comigo, antes de tudo. Então, isso é nobre. Principalmente eu li, olha, vamos falar de leitura, eu li um livro chamado O Palhaço e o Psicanalista, né? E me ajudou muito a pensar um pouco a questão de liderança. A questão de liderança, ela é muito difícil, né? Às vezes a gente tem que tomar cuidado para não ser uma pessoa controladora, excessivamente controladora, né? O líder, ele tem que ter mesmo a coragem de formar o outro. Então, quando eu li esse livro, porque eu olho para trás e eu me vejo, eu não me culpo, mas eu quero me ver crescendo dentro dos processos. Eu quero olhar para trás e falar assim, olha, ali em alguns momentos eu errei, talvez o outro eu tenha acertado, mas será que hoje eu estou conseguindo, né, corrigir coisas que eram necessárias? E para mim uma das coisas importantes então era corrigir, né, isso, porque a liderança, inevitavelmente, ela tem a possibilidade ou o desafio de agregar, né, pessoas. E agregar pessoas envolve acolher a história, enfim, é muito desafiador. É muito desafiador, porque cada um traz uma história e muitas vezes o líder, sem perceber, ele também está ali trabalhando com problemas, né, de pessoas. E quando eu escrevi, Marquinho, essa frase, era justamente uma chamada de atenção que eu fazia a mim na condição de liderança. Né? Eu lembro que eu era responsável por 26, acredito que eu estava na coordenação geral de educação infantil e responsável por 26 diretores de escola, responsável de modo direto por 26 escolas, né? E eu me cobrava muito de ouvir o que eles estavam precisando. Mas assim, na garantia de que eu estava escutando mesmo o que eles estavam falando. Porque assim, a relação humana rasa, ou talvez de uma interpessoalidade, muitas vezes ela é só interesseira, não no sentido ruim. Interesseiro porque o ser humano muitas vezes ainda está ligado a sentimentos que a gente chama de sentimentos primitivos, né? Como o próprio egoísmo, não no sentido de egoísta de xingamento, mas às vezes não percebeu que ali é interessante para ele ficar, né, ali só alimentando o próprio ego, enfim. Mas perceba, às vezes tem pessoas que você fala assim, que falam assim, né? Eu já vi isso, conversas assim. Nossa, menina, não tô bem. Minha mãe não passou bem essa noite. Aí a outra responde assim: sua mãe não passou bem essa noite? Minha mãe faz uma semana que tá doente, né? Às vezes o outro não quer saber de seus problemas. E não precisa, e não tem a necessidade. O outro, ele só quer ser ouvido. Só ouvido. Né? Que é o processo de acolher o que o outro traz, o que o outro sente.
E mais uma vez eu preciso voltar na educação, porque a nossa educação, eu preciso falar isso, apesar de ter um teor técnico, mas a nossa educação é uma educação que a gente chama eurocêntrica, né? Eurocêntrica, um currículo baseado em conhecimentos de Europa, que são coisas de longe, que fala que o ser humano tem que aprender um monte de coisa, mas sobre ele mesmo não aprende nada, né? Não aprende a lidar com as suas emoções, não aprende o que é importante para ele. E isso é necessário, porque a gente só se faz humano quando a gente percebe que o outro existe, que eu sinto dor, o outro também sente. E daí depois a gente começou a ouvir bastante, tem ouvido bastante a palavra empatia. Mas então o garantir que o outro seja, né, escutado é uma questão de empatia, escutado, acolhido. Às vezes a gente não precisa concordar, né? Mas fazer um pouco pelo outro de acolher pode fazer muita diferença, né, na vida de uma pessoa. Gostou desse corte? Assista ao episódio completo. É só acessar o link na descrição.